O que acontece nos trabalhos espirituais, né? O lado oculto, o lado que a gente, nós médiuns, trabalhadores, não enxergamos. O que será que tem por trás disso tudo e por que não nos chega essa informação? A espiritualidade não nos diz algo a esse respeito, nesse sentido, em relação quando estamos ali em nossos trabalhos espirituais, né? Eu gosto de usar e prefiro usar algo que envolve, né, muito as coisas que eu faço. Para quem não conhece, nunca ouviu eu falar a respeito desse assunto, eu dedico o meu trabalho espiritual, né, as minhas condições de trabalhador, nos trabalhos da apometria, né? Não somente como um trabalhador de uma turma, mas também como um dirigente de uma turma que eu formo os alunos, eu oriento os alunos. E a gente, quando trabalha na apometria, nós temos muito aprofundado a questão da percepção, né? Então, o apometra ali se coloca, boa tarde, Rúbia, se coloca ali na condição da visualização do campo favorecido do outro, né? Que é aquele que está recebendo o atendimento. O apometra foca nessa percepção, nessa visão desse campo espiritual do irmão que está passando pelo atendimento, né? E fica cego às outras questões que acontecem durante o trabalho todo ali, o desenvolvimento do trabalho. E aí o apometra muitas vezes tem a sensação de que a gente viu isso, né? Orientou a pessoa ali, disse o que aconteceu no passado, quais seriam os passos que essa pessoa tem que seguir daqui para frente, se ela optar por isso, claro. Mas, Kleber, e a questão espiritual? E os obsessores que poderiam estar com aquela pessoa, né? As minhas questões, às vezes eu venho aqui para o trabalho, eu saio tão bem daqui, mas eu nem passei pelo atendimento. O que acontece, né, por trás do trabalho da apometria? Por trás de um trabalho espiritual, tá? O lado oculto desse trabalho. Primeiro que a gente tem que pensar que a pessoa, quando ela vai buscar ajuda, né, ou receber um passe, ou, né, colocar ali numa apometria, dentro de um reiki, qualquer coisa nesse sentido, ela está abrindo uma porta, né, abrindo uma possibilidade, uma oportunidade para a espiritualidade trabalhar. Porque lembra, os espíritos sempre vão respeitar a nossa questão individual, nosso livre-arbítrio. Então eles ficam esperando para que eu e você, a gente dê esse sinal de que a gente está precisando de ajuda, queremos essa ajuda, para que eles possam, então, nesse caso, agir em benefício de nós, né? Então essa pessoa que vai passar pelo atendimento, ela abre ali as suas energias para nós. Quando ela faz essa abertura, obrigado, Sol, pelo comentário, boa tarde. Quando ela faz essa abertura desse campo, a espiritualidade consegue, além de entregar boas vibrações, trabalhar ali a possibilidade de haver um campo obsessivo, né? Então, a espiritualidade que está envolvida no trabalho de cada médium ali da casa que está sendo oferecido o trabalho, vai aproveitar essa oportunidade, essa chance que essa pessoa está se dando naquele momento e trabalhar as questões, boa tarde, Anne, as questões que envolvem aquela pessoa. Vai ali proporcionar para ela bem-estar, uma melhora, né, na sua energia, no seu quanto energético ali, e a pessoa vai se sentir bem ali só pelo fato de já ter ido até esse grupo para passar pelo atendimento. Então essa é a parte que muitas vezes nós, né, trabalhadores ali, não estamos vendo e não há necessidade de nós vermos essas situações, avaliarmos essas situações, olharmos para essas situações. A nós é reservada, no caso da apometria, uma outra parte para que a gente trabalhe ali. Essa parte muitas vezes se diz, muitas vezes não, né? No caso da apometria, a busca pela informação, trazer ali uma orientação para aquela pessoa frente a uma necessidade evolutiva pessoal daquela pessoa. Então, os espíritos ali, quando não há a manifestação de um médium da apometria no campo de obsessão, os espíritos ali vão trabalhar os obsessores que estão ali à volta daquele assistido. Obrigado pelo presente, Anne. Melhorando ali a sua condição, libertando ele
muitas vezes de um processo ali que envolve aquela pessoa, né, que está passando por aquele atendimento, sem a necessidade de que a gente, muitas vezes, tenha o entendimento ou a visão desse aspecto. Então, por que a maioria dos médicos fala assim, a gente deveria saber, deveríamos, né, estar informados disso para poder comentar sobre isso e tudo mais, tal. Muitas vezes tem o lado do ego, né, dos médiuns que querem saber de tudo que foi feito, olha, tudo isso que nós entregamos, tudo isso que a espiritualidade te fez e tudo mais, tal. E para se sentirem, né, desculpa a expressão, poderosos, né, os médiuns ali se sentirem muito poderosos nesse sentido, né. E muitas vezes a espiritualidade oculta isso porque não há um preparo da equipe num senso de somente conhecimento, né, de somente aprender com aquilo que está sendo observado. Muitas vezes eles querem ter a visualização para enaltecer o ego ali da turma, da equipe, né. Então, eles têm que estar muito bem orientados, né? Tem que vir, sempre estarem estudando ali, conhecendo sobre espiritualidade, sobre como funciona o ego e tudo mais, para não cair nessas vertentes do ego negativo, né? Essa parte negativa de cada um de nós. Então, esse trabalho acontece às cegas dos médiuns para que eles possam... Acontece às cegas, né, para os médiuns esses trabalhos, porque os médiuns não têm ainda uma capacidade de controlar os seus próprios egos relacionados ali à eficiência do trabalho espiritual que eles estão submetidos naquele momento. Então, a espiritualidade vai trabalhar isso, vai limpar o campo desses assistidos, do assistido que está ali, vai trabalhar obsessores, trabalhar energias, entender mais sobre a vida daquela pessoa, conhecer mais os aspectos daquela pessoa, porque, como eu disse, ela abriu as energias, porque ela se colocou nesse momento para ter uma ajuda, e sem que os apometras, o dirigente do trabalho, fique sabendo de qualquer coisa que tenha acontecido, tá? Muitas vezes essa pessoa, ao se dirigir até a casa onde ela vai ser atendida, né, durante esse trajeto, esse caminho até lá, os espíritos que acompanham ela, que estão em processos, né, obsessivos, ao chegarem na casa, já são ali imediatamente barrados pela espiritualidade da casa, já são conduzidos a tratamento, a orientação, a amparo. Espíritos que são convidados a ir a palestras, né, que ficam dentro do ambiente onde está sendo oferecida a palestra, para ouvir ali o expositor e aprender algumas coisas sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento, sobre amor. Muitas vezes, né, isso é perceptível para alguns clarividentes. Você está numa palestra, tem ali 5, 6 pessoas encarnadas assistindo e tem uns 30, 40 espíritos assistindo. Então, o palestrante ali, ele não tem que focar só no encarnado, ele tem que focar também no conhecimento que está sendo oferecido aos desencarnados também. Então a espiritualidade amiga vai buscar esses espíritos, né? Buscam esses irmãos para irem até esta casa, né? Receberem aí essa orientação, assistir a essa palestra, para que eles possam ser orientados, tá? Muitos são levados também para as salas de atendimento, as salas de tratamento, para assistir ali, para entender, para aprender sobre esse aspecto de como funciona a obsessão, como funcionam as energias que envolvem aquela pessoa, os miasmas, as larvas, tudo que envolve campo energético dos desencarnados. Muitas vezes parentes são levados até essas situações onde uma pessoa está sendo atendida ali e o parente participa, né, do atendimento daquela pessoa. E tantas coisas que podem acontecer durante um trabalho espiritual que nós, né, trabalhadores, não ficaremos sabendo. Nós podemos ter um assistido ali que está sentado ali para receber um atendimento e se tratar de um espírito que tem comprometimentos sombrios, negativos de existências anteriores, está ligado a grupos inferiores muito grandes, né? E esses membros desses grupos se apresentam no ambiente espiritual da sala, reivindicando ali aquele encarnado, aquele espírito que está ali. E aí a espiritualidade do bem entra em ação numa negociação, num convencimento, né,
para que aqueles espíritos abandonem aquele irmão, deixem ele seguir o seu caminho, o seu fluxo, né, da sua existência. Então há várias situações que podem acontecer. Se for um atendimento, por exemplo, de alguém que fica deitado numa maca, né, como na apometria, às vezes, dependendo do local, é assim, essa pessoa que está na maca ali pode ter ali o seu campo energético trabalhado pela espiritualidade ali, no âmbito de remover algum dispositivo, algum laço energético que controla aquela pessoa em algum aspecto, né, que suga a energia dela, que drena a energia dela, e os médiuns não ficarão sabendo disso. Os médiuns não verão isso. Boa tarde, Fran, tudo bem? Seja bem-vinda. A Fran está por aí, gente. Boa tarde a todos vocês, Aline Santana. Então, há muitas coisas que acontecem ocultas, né, nos trabalhos espirituais que a gente nem vai perceber, né? Eu já tive algumas coisas assim, algumas visões assim que foram me dadas em alguns momentos de atendimento, né, onde eu estava dirigindo o trabalho ou na condição de trabalhador também, aonde a espiritualidade me mostrou espíritos em volta daquela pessoa, fazendo cirurgias espirituais naquela pessoa para remoção de implantes, de dispositivos que levam aquela pessoa a condutas imorais, a condutas negativas, tá? Eles mostraram isso para a minha educação, para o meu conhecimento, e pediram que eu não comentasse o assunto. Pediram que eu guardasse comigo o que vi naquele dia, né? E claro que eu respeitei. Se eu não respeitasse, isso não aconteceria novamente, tá? E por que eu não pude? Por que eu não pude comentar com a pessoa a respeito disso? Como a própria fã que está aqui, às vezes eu vejo alguma coisa nela ou em alguma percepção, né? Ela já ouviu isso algumas vezes. Não posso falar sobre esse assunto ainda. Por que a gente não pode falar de determinados assuntos para determinadas pessoas, né? Porque ainda não há maturidade para que aquela pessoa lide com uma informação como essa, com um conhecimento como esse. Então a espiritualidade nesse momento nos orienta nesse sentido, porque eles sabem que a outra pessoa não vai assimilar isso de uma forma muito boa. Boa tarde, Fátima. Então isso fica oculto para aquela pessoa. E a espiritualidade confia em mim e outros trabalhadores também, que têm percepções que se silenciam dessas percepções, porque ainda não é o momento, boa tarde, Rosária, daquela pessoa ter aquele conhecimento, ter aquela informação. É que nem as pessoas muitas vezes falam assim, eu gostaria de ter acesso às minhas vidas passadas, queria ver o meu passado, queria que, boa tarde, eu 11, que a espiritualidade falasse para mim, né, alguma coisa nesse sentido, mas eu não recebo nenhuma informação. Eles ainda não falam para você, quando você está num processo como esse de atendimento, porque não há essa maturidade ainda. Quando eu e você alcançarmos isso, tivermos essa capacidade, eles mostrarão isso para nós, para entendimento, para crescimento. Faz uma ligação entre o que eu falei anteriormente e essa questão das vidas passadas. Se a espiritualidade falar para você algo assim, não pode ser para enaltecer o seu ego, para que você influe seu ego em relação ao que você foi no passado, né? E as coisas que acontecem no nosso trabalho, muitas vezes são ocultas a nós, justamente por causa do corpo mediúnico ali do trabalho, que poderá se inflar em relação àquilo. Vamos imaginar aqui um grupo que está desenvolvendo um trabalho magnífico em algum sentido, né? Mas ainda há muitas questões do ego envolvendo ali aqueles trabalhadores. Então, a parte, boa tarde, Dalva, a parte oculta desse trabalho, né, que é isso que eu estou comentando hoje, ficará cerceada ali daqueles trabalhadores, porque eles ainda não têm essa maturidade, não têm esse entendimento. Então, você que está ouvindo isso, né, que é um trabalhador, um médium, se preocupe com isso, né? Se preocupe em buscar esse conhecimento, buscar essa orientação, né, da espiritualidade, do autoconhecimento, para que você possa ver o que acontece além ali do que que é visível num trabalho espiritual. Um processo ali de doutrinação, um processo de incorporação, uma troca de energia, um passe para isso, para aquilo. Para que a gente saia além disso, é preciso uma educação, é preciso um avanço, né? Muitas pessoas falam, Kleber, tudo na espiritualidade é estudar, né? Tudo é conhecimento. Isso cansa, né? Mas é necessário, né?
não há uma melhora, um crescimento, né, nos trabalhos, nas visões, se não houver estudo. Não tem como, né? Eu já ouvi essa expressão algumas vezes, né? Não, eu não tenho que saber, quem tem que saber é o espírito. Se você pensar assim, se você pensa dessa forma, obrigado, Rosária, pelo comentário, se você pensa dessa forma, achando que a espiritualidade sempre vai, ela que tem que saber, não você, sinto muito, mas a qualidade do seu trabalho como médium tende a cair cada vez mais, sempre mais, porque o espírito, quando se aproxima de nós, ele transfere a energia para nós, né, a informação através de energia para nós, e o nosso aparelho mental, né, nossa percepção, ela vai ter que ter a mesma informação, né, pelo menos algo muito próximo à informação que o espírito está transmitindo, para que eu tenha qualidade naquilo que eu estou passando, né, para que eu consiga transferir de uma forma mais próxima da verdade que o espírito me colocou ali, né, possível, né? Então, se eu não estudar, se eu não me educar, como que eu faço para ter um trabalho eficiente, um trabalho que entregue boas informações às pessoas, né? Eu sempre uso esse exemplo, né? O telefone para nós hoje é algo que ele é tudo menos um telefone, né? Então, para nós, ele é muito mais algo de entretenimento do que propriamente um telefone tradicional, né? Se nós levarmos esse aparelho de telefone há 50, 60, 70 anos atrás e mostrar para uma pessoa lá, se a gente pudesse voltar no passado e mostrasse para uma pessoa, ó, isso aqui é um aparelho, né? A pessoa vai olhar para aquilo e falar, mas o que faz isso, né? Ah, isso aqui faz ligação, isso aqui... Ah, tá, é um telefone, né? Tá? E ele vai entender o que é o telefone, mas se você falar para ele assim, ó, isso aqui manda mensagem, né? Tem redes sociais, faz chamada de vídeo, né? Você conversa com as pessoas instantaneamente, você faz lives, enfim, você assiste vídeos, né, variados, você escolhe como assistir, que hora assistir, dá uma pausa, enfim, essa pessoa não vai compreender tudo isso que você está falando porque não há essa informação para ela, não existe isso para ela. Agora, vamos imaginar um espírito vir contar alguma coisa para você e ele vem contar do celular para você, tudo que o celular faz, tudo que esse telefone faz, mas você não consegue entender. O que você consegue entender somente é que ele faz ligação, não mais do que isso. Então percebe o tanto de informação que perdemos por não ter o estudo, o conhecimento, por não buscarmos a informação, por não abastecermos, né, o nosso mental, né? Porque essa energia vai chegar até você no trabalho, né? Os espíritos vão tentar adequar ao máximo ali dentro daquilo que você compreende. Então, vamos facilitar um pouco, né, a vida dos espíritos que estão ali à nossa volta. Vamos facilitar o intercâmbio entre nós e eles, né? E esse intercâmbio, esse conhecimento, eles já nos forneceram, né? Os livros estão aí, são muitos livros, né? Só o Chico escreveu 500, que dá pra gente aprender bastante coisa, né? A gente vai terminar essa vida e não vai ter lido nem um terço disso, né? Então, a gente tem que buscar. E quando a gente busca tudo isso, nos trabalhos que a gente se propõe a fazer, né, nos nossos grupos, a gente consegue ter essa visão do oculto, né, porque a gente tem entendimento para isso. Obrigado pelo presente. Então a gente tem que fazer a nossa parte, né? Não esperar que somente que a espiritualidade tome conta. Ah, eu ponho na mão da espiritualidade e ela resolve. Gente, tem que parar com isso, né? A espiritualidade não é balcão de negócios, né? Não é balcão de pedidos, né, de necessidades. A espiritualidade é um local para conhecimento, para que a gente traga para a nossa vida informações, né, dicas valiosas, receba intuições, para que eu e você possamos criar uma realidade melhor para cada um de nós, né? Se a gente não alcançar essa maturidade, né, a gente vai viver na criança dependente para o resto da vida, né? E não é assim que a coisa tem que acontecer. As pessoas perguntam, o que é necessário para acessar uma dimensão diferente, entrar na era de regenerados, né, e um dia nós chegaremos a mundo feliz. O que eu preciso fazer para chegar nessa condição? É começar a resolver as suas próprias questões pelo seu próprio pensamento, pela sua própria capacidade de discernimento, de orientação, né, de energias, enfim. Então, eu e você temos que fazer esse trabalho.
eu posso pedir à espiritualidade intuições no sentido de que o que eu devo estudar agora, qual a área da minha vida que eu devo me dedicar nesse momento, né? Na sua percepção, qual é a minha necessidade maior agora, tal. Então eles podem dar esses empurrões em mim e em você, né? Mas jogar para eles, para que eles resolvam a situação, quer dizer, eu faço um monte de coisa equivocada na minha vida, né? Para não falar uma palavra feia, e aí simplesmente vou lá no trabalho espiritual e peço para eles resolverem para mim. Não funciona assim, tá? É nossa responsabilidade. Eles são amorosos, caridosos, escutam as nossas solicitações, né? Mas ficam de braços fechados, né? Porque sabem que eu e você temos que prosperar pelas nossas próprias capacidades. Se assim fosse, se de fato a espiritualidade fizesse tanto assim como as pessoas imaginam, né? Não estou duvidando aqui, questionando a fé de cada um, tá? Se fosse assim, por exemplo, o Chico Xavier não teria passado pelo que passou na vida dele, né? Se você tiver aí o apreço, né, a vontade de conhecer mais sobre a vida desse médium, algo que eu recomendo, né? Tem um livro aí que fala, alguns livros que falam sobre a biografia dele, você vai ver que ele não teve vida fácil, né? Então, assim, eu acho que mais comunicação com a espiritualidade do que ele, não conheço ninguém ao nível dele. Então, se ele não teve isso, por que nós teríamos isso? Por que os espíritos colocaram ele para pensar, para trabalhar, para construir? Porque eles querem a maturidade dele. Eles querem a minha maturidade, a sua maturidade. Vocês lembram da história do Divaldo lá? Quem assistiu o filme do Divaldo Franco viu isso muito bem retratado lá. O Divaldo tinha lá um obsessor de vidas passadas que o perseguia, né, durante muito tempo. E aí muitos pensam ali na hora, mas a Joana de Ângeles não fez nada? Aquilo não é problema da Joana de Ângeles, é problema do Divaldo. O Divaldo que tem que, e conseguiu, né, o que tudo indica, se reparar com esse espírito, né, com esse processo que ele se envolveu no passado. Como a gente brinca, né, é a bucha dele que ele tem que resolver, é o problema dele. A Joana está ali para orientar no sentido, né, avalia, né, se achar necessário perdão, peça perdão, né, tente amar, tente se libertar desse pensamento. Então, a gente tem que se espelhar nisso, gente, não esperar que a espiritualidade simplesmente faça cair do céu. Então, para que eu e você possamos, né, mais uma vez, ter mais relações com a espiritualidade, ter mais percepções com a espiritualidade, obrigado, Aline, pelo presente, receber essas instruções do plano espiritual, se faz necessário a educação, se faz necessário o conhecimento, se faz necessário a autoobservação, né? Para que eu possa, enfim, né, ter essa possibilidade junto aos espíritos de eles estarem ali no meu trabalho espiritual, seja ele qual for ali que você está trabalhando, e eu possa observar campos, né? Obrigado, Silvinha, campos ali que me são oferecidos como conhecimento, né? Eu ver ali um espírito obsessor que não está sendo notado por ninguém, a espiritualidade ali tentando convencê-lo, doando energia para ele, pegando a energia que a sala está oferecendo naquele momento e depositando sobre aquele irmão, isso tudo é conhecimento, né? Agora imagine que eu estou ali, estou vendo tudo isso, só eu estou vendo tudo isso, e eu tenho ali meu egão inflado, né? Sou uma pessoa com um problema sério de ego, acaba ali a sessão, o trabalho, eu falo, nossa, gente, vocês não sabem o que eu vi. Eu começo a contar isso e aquilo, e me sinto poderoso, porque, né, sou eu que vejo, eu que consigo observar tudo isso. Pensem comigo, né? É o puro ego ali trabalhando, né? É o puro ego sendo colocado ali à mostra para todo mundo. A espiritualidade vai permitir isso? Não vai permitir isso. Então, se há um médium que aquele que sabe se controlar, fica em silêncio, né? Observa, aprende, a espiritualidade descortina isso e deixa ele observar. Eu conheço excelentes médiums, né, que têm percepções nítidas do trabalho extra, o que está acontecendo nos bastidores daquele trabalho, e não falam absolutamente nada, né? Eles só conversam com um ou com o outro quando é uma questão que envolve o outro, ou quando eles ficam com uma dúvida e perguntam, e aí a gente entra
na conversa, mas algo reservado, algo privativo. Aquele médium não quer chamar atenção para si. Ele não está interessado naquele momento em ter reconhecimento de ninguém, em ser aplaudido por ninguém. Ele simplesmente está ali como um trabalhador para somar com os outros colegas. Ele não quer ser destaque em momento nenhum. E, na verdade, o trabalho espiritual deveria ser nesse sentido. Como a espiritualidade faz? Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função ali no trabalho. Não tem melhor num trabalho espiritual. Num grupo de apometria, por exemplo, que é algo que eu estou muito envolvido, não tem o melhor apometra. Não tem aquele que faz a melhor percepção. Não existe isso. Existe a condição de trabalho de grupo, né? Eu confesso a vocês que muitas vezes durante os cursos que eu já ofereci, né, de apometria, e os alunos ali ficam ansiosos pela prática, o que é normal da gente pensar, né? E sempre tem práticas nos meus cursos. O pessoal fica esperando ali para que eu faça as percepções junto com a turma, para que eu dê, né, as informações ali que eu vejo, porque eles consideram que eu tenho ali uma capacidade melhor do que os outros de verem. Muitas vezes, durante muito tempo, eu me retirei desses processos e fiquei só observando como o grupo fazia o trabalho, não me colocava para não criar esse tipo de esperança, esse tipo de imagem ao meu respeito. Eu não quero isso. Eu quero ser um trabalhador comum, como todos os outros, né? Pode ser que naquele dia eu não veja nada porque não há necessidade de eu ver, e um apometra ali que está começando, está no primeiro ou no segundo encontro da apometria, ali das aulas dele, tem uma percepção incrível, né? Tem algo assim de muito conhecimento, de muita elucidação sobre aquela pessoa que está ali. Eu sempre falo pro pessoal que eu adoro passar ser atendido por turmas de apometria que estão no começo, que estão ali nas suas primeiras práticas, porque o ego ainda não está presente. Eles estão bem abertos energeticamente, bem entregues ao trabalho, sem o ego ainda trabalhando fortemente nas questões ali das percepções, sem que ele precise provar nada para ninguém, para pertencer, para estar naquele grupo. Então são as melhores turmas, com todo respeito ao pessoal já antigo de trabalho, tá? Eu sei que tem muitos bons trabalhadores por aí. Mas esse pessoal que está começando, muitas vezes, está ali numa energia muito favorável a essas percepções, porque o ego está distante, né? Mas quando o ego começa a exercer pressão sobre os trabalhadores espirituais, né, sobre os grupos de trabalhos espirituais, aí a coisa começa a ficar um pouco complicada, porque muitas vezes esse trabalhador está querendo notoriedade, está querendo ser visto, está querendo se sentir importante dentro da casa, né, dentro do aspecto que ele está trabalhando ali. Então, você médium, eu médium, temos que estar sempre vigiando esses aspectos, sempre de olho nessas questões pessoais, tá? Não deixar o ego invadir você, dominar você, senão o oculto do trabalho espiritual, aquilo que você não está vendo, aquilo que você gostaria de estar vendo para aprender, é negado a você, porque eles sabem que você tem razões do ego que não seria produtivo para isso, né? Eles querem que todos os trabalhadores se sintam de igual importância, e todos os trabalhadores são importantes, todos. Sempre tem grupos, né? Eu conheço algumas pessoas assim, grupos de trabalho onde você tem ali um médium que ele não dá manifestação, ele não tem percepção, ele não escuta os espíritos, não vê os espíritos, mas é um médium que está ali sustentando, doando energia, enfim, doando ectoplasma para a espiritualidade. Ele é muito importante, esse médium, no trabalho. Ele é um médium fundamental no trabalho, né? Porque ele está sustentando ali para que os outros que têm isso desenvolvido consigam ter essa percepção. Então, como ficará esse médium se eu, ao voltar ali à minha realidade do agora, começar ali a falar, contar vantagens sobre tudo aquilo que eu vi, tudo aquilo que eu experimentei, as minhas sensações, né? Ele vai se sentir, né? Puxa vida, o que eu estou fazendo aqui nesse grupo, né? Eu não vejo nada, não sei nada. Então, a gente tem que se policiar nesse sentido, e a espiritualidade oculta a visão em função disso, tá? Então, mais uma vez, você trabalhador, você médium, né? Você pertencente aí a grupos, seja lá de que natureza for o seu trabalho, muita atenção em relação ao ego, tá? E muito estudo se faz necessário
para que você e eu possamos aí controlar esse lado nosso que existe em cada um de nós, para tentar aí colocá-lo em seu devido lugar, para que a gente possa avançar aí nessas possibilidades, tá bom? Já vi coisas, né, em muitos trabalhos, em muitas situações, já foi me dito coisas, né, que eu gostaria de dizer para as pessoas que estão sendo assistidas e tudo mais, mas a espiritualidade me pede o silêncio naquela hora, a percepção é só para o meu conhecimento, para o meu aprendizado. Sou muito grato à espiritualidade por me dar essas situações, essas condições, e gostaria, né, de estar numa situação onde isso não acontecesse, onde essas informações poderiam ser divididas sem nenhum problema, sem nenhuma questão que restringe, né, restritiva ali as situações dos conhecimentos que nos chegam da vida espiritual. Bom, se acontece isso comigo, imagina o que aconteceria com o Chico Xavier, com o Divaldo Franco, com os médiuns que tem por aí, que são médiuns fantásticos aí de trabalho, que chega essas informações a eles e eles guardam para si, né? Quantos aí que talvez já trabalharam comigo, que eram médiuns muito desenvolvidos nas percepções e ficaram ocultos aí a mim e aos colegas, porque ainda o grupo ali não tinha conhecimento para lidar com essas informações, tá? E isso é uma pena. A gente perde, né, da qualidade da informação ali, da capacidade de aprendermos, né, nesses momentos que estamos dedicados à vida espiritual, tá? Então, não espere só da espiritualidade, tá? Não espere que a espiritualidade traga todas essas visões para você, essas percepções, essas informações. Faça você o caminho de encontrar essas informações. Faça ali o merecer ter essas percepções, essas visões, e tenha certeza de que o que você verá, você não poderá muitas vezes dizer. O que você verá ficará só para seu conhecimento, só para seu crescimento como espírito, como individualidade espiritual, tá bom? Então é isso, gente. Acho que eu falei bastante disso, né? Falei até demais, até. E agora aqui eu vou recorrer aqui às perguntas de vocês, né? Ler as perguntas. Lembrando aí, amanhã nós temos live às 1h30, também às 20h30. Sexta-feira também às 1h30, né? Provável que eu faça a live no domingo, tá? Sábado eu tenho um compromisso o dia inteiro, né, com o pessoal, e domingo eu faço a live aí. Eu estava conversando com o pessoal no começo aqui da live, eu vou criar alguma coisa para o pessoal que está no grupo comigo lá no WhatsApp, para a gente fazer um dia aí pelo Zoom ou pelo Meet, tá? Fazer um bate-papo lá de algum tema, e no final aí a gente fazer uma meditação guiada. Eu faço uma meditação guiada com todos vocês, tá bom? Então eu vou organizar isso ainda, tá? Vou conversar com a Fran, que também tem bastante conhecimento dessa parte de tecnologia e tudo mais, para a gente ajustar tudo isso e fazer essa aula aí, essa meditação guiada com todos que estão lá no grupo. Se você não está nesse grupo, eu vou colocar aqui o meu WhatsApp nos comentários, eu vou fixar aqui, para que você possa pertencer a esse grupo aí, tá? Fique tranquilo em relação ao grupo do WhatsApp, tá? Ninguém vai vender nada a você lá. O pessoal é bem comportado lá. Não fica mandando informação que não é necessária, tá? Bom, tá aí. Eu tô escrevendo aqui, pessoal. WhatsApp do Kleber. Muito bem, está subindo o comentário aí, vou fixar o comentário aqui. Boa tarde a todos vocês. Está fixado, ele só fica por 60 segundos, então tome nota aí do meu número, tá? Vou falar o número aqui também, é o 11 9 6918 6295, tá? 11 9 6918 6295, tá bom? E aí eu vou organizar isso ainda, não sei a data certa que isso vai acontecer, tá? E para a gente fazer esse processo aí no Meet ou no Zoom, a gente vai ver o que dá melhor aí para a gente fazer esse bate-papo aí, tá? E também vou planejar novamente, né? A gente fazer aquela live novamente de projeção astral, né? Que a gente fez aquele dia, que foi muito legal, para trazer aquele book de novo pro pessoal, né? Eu vou dar uma revisada nele, uma incrementada nele de algumas coisas, e a gente faz uma live novamente aí sobre projeção astral, tá bom?
Então vamos lá, vamos às perguntas dos nossos amigos aqui que estão assistindo a live. Né? Vamos ver o que aqui vocês trouxeram para mim hoje de perguntas aqui para a gente conversar sobre esse assunto. Como eu estava falando também para o pessoal no começo da live aqui, eu vou abrir uma live, eu não sei ainda quando, mas um dia só para vocês fazerem perguntas, tá? Sem um tema principal. Aí preparem papel e caneta para fazer as perguntas, tá bom? Vamos lá. Bom, essa aqui da Mamãe Anjo já comentei, faz uma live sobre desencarne dos bebês que morrem horas depois do parto, tá? Bom, como que é assim, vou dar um pequeno spoiler sobre isso, né? Como que é um bebê quando ele desencarna, né? Ele chega no mundo espiritual como um bebê? Sim, tá? Mas nós não podemos esquecer, quando nós olhamos uma criança, um bebê, aquele é o estado físico dele, tá? Mas é um espírito já vivido, né? Que viveu muitas vidas, então não é uma criança, tá? Ele só é uma criança num estado físico. Mas quando chega no mundo espiritual, esse bebê é acolhido pela espiritualidade da luz, pelos irmãos da luz que estão lá, e aí ele é levado, né, para tratamento, para direcionamento, recebe as energias, e se esse bebê, né, quiser aí, vamos colocar entre aspas esse bebê, né, quiser regressar à sua forma, né, de uma outra existência, ele tem essa memória, né, no seu espírito, e aí ele constrói um corpo espiritual de uma outra existência anterior a essa que ele desencarnou como um bebê, tá? Então, via de regra, é mais ou menos isso que acontece. O espírito só fica num formato de criança, né, numa estrutura de criança, vamos colocar assim, quando ele tem essa necessidade, tá? Boa tarde a todos vocês. Olá, tenho uma dúvida. Minha mãe desencarnou há 4 meses e tanto eu quanto meu pai sonhamos com ela bêbada. Será que ela anda acompanhando quem bebe? Está como espírito obsessor? Bom, Emerson Oliveira, meu parente aí, Oliveira. Bom, aí a gente tem que tentar avaliar duas coisas aí, tá? Será que é projeção astral, que é uma saída de espírito do corpo à noite, durante o sono profundo, né? Você vai para a espiritualidade e encontra com a sua mãe lá no mundo espiritual, ou será que é um sonho lúcido, né? O sonho lúcido é quando nós viajamos para dentro do nosso inconsciente, tá? Normalmente a gente vai para o inconsciente porque há algo em nós, né, que a gente não está resolvendo muito bem emocionalmente, e aí nós procuramos dentro de nós sentimentos para melhorar a nossa condição, para aplacar aquela dor que nós estamos sentindo. E a mãe tem essa capacidade, né? Ao que você diz aqui, indica, né, que vocês estão tendo uma visão dela como espírito, tá? Como ajudar ela nesse processo? Bastante oração, bastante pensamento positivo, tá? Se for o caso, eu, no lugar de vocês, buscaria uma casa espírita, né? E passaria ali pelos tratamentos que a casa oferece para que eles possam ali direcionar energias para você e para ela, né? Aí é o que a gente está falando aqui do trabalho oculto, né? Que acontece por detrás dos olhos da maioria das pessoas que estão ali. Você vai lá buscando ajuda para si, e aí a espiritualidade da casa vê que há uma conexão espiritual com uma mãe desencarnada, e aí a espiritualidade vai até essa mãe e começa a trabalhar essa mãe sem que vocês fiquem sabendo disso, tá? Meus sentimentos a você, Eva, pela partida aí do ente querido, tá? Se ela pode virar um obsessor, ou Emerson, eu esqueci de comentar aqui, pode, tá? Se ela desencarnou por esse fato, ela pode se tornar sim, tá bom? Por isso que eu estou dizendo que o melhor aí nesse caso é buscar uma casa espírita. Ione de Jesus, boa tarde. É verdade que não devemos acender vela de parentes queridos em casa? Eu acho que não tem problema nenhum nesse sentido, viu? Ione de Jesus, porque é
um pensamento positivo que você está emitindo para alguém especial para você. Por que não poderia ser na sua casa, né? Eu acho que aí, quem prega esse conhecimento está pregando um pouco de controle, tá? Eu acho que, então se eu tiver que pensar positivamente para alguém, eu não posso pensar na minha casa, né? Se, por exemplo, eu tenho saudade de algum parente que desencarnou, eu não posso pensar nele em casa, eu não compactuo com isso, tá? Se é algo positivo que você está oferecendo a essa pessoa, pense na sua casa, claro, se você concordar com o que eu falei, tá bom? Agora essa pergunta para mim aqui, nossos entes queridos, né, que se foram, sentem nosso sofrimento, tipo de uma pessoa específica? Sim, Vanessa, tá, eles sentem sim, porque há essa ligação energética entre, né, nós espíritos que vivemos experiências, né? Então, é a mesma coisa na nossa vida aqui, às vezes a gente não tem um sentimento de estar acontecendo alguma coisa com a gente, com alguém que a gente gosta, eles também vão sentir, tá? Por isso que a espiritualidade sempre nos pede aí para a gente lembrar dos momentos positivos, das coisas boas, das lembranças de amor que a gente tem em relação a esse parente que desencarnou, né? E sempre colocá-los nas nossas orações, nas nossas preces, para que os bons espíritos aí intercedam em favor dele, tá? Mas ele consegue sentir sim. Bom, a morte é cruel, porque a pessoa nunca mais vai voltar. Bom, aqui é o que a Luciane Machado coloca aqui, eu vou comentar sobre esse assunto, né? Para quem acredita, Luciane, que a vida se encerra aqui, né? Quando o corpo físico não tem mais energia para viver, de fato é assim, né? Mas para quem acredita na vida espiritual, na continuidade do espírito, isso não é um problema, né? Nós só trocamos a roupa, né? O espírito vai ser sempre o espírito. Mamãe de anjo, minha bebê desencarnou há 2 meses, ela conseguiria enviar uma carta psicografada? Olha, sim, tá? Você receberá uma mensagem de um espírito, como eu estava falando, mas não de um bebê, de um adulto, né? E ele vai se identificar aí como sendo esse bebê que você perdeu aí, que desencarnou, tá? Mas é possível sim, tá bom? Jailma, acho que eu fiz muito mal a minha irmã em outras encarnações, porque ela é a minha pior. Ixi, o restante do comentário não apareceu aqui. Deve ser alguma coisa negativa, certamente, né? Bom, nós sabemos que vivemos com as pessoas que vivemos, né? Porque buscamos harmonia em relação a ela, né? Então, nós escolhemos viver junto a essas pessoas, porque essas pessoas teriam algo a ensinar a gente, tá? Então, tente pensar o que eu preciso aprender, né, com esse processo todo que eu estou vivendo com ela. Aonde eu posso, né, ser melhor, em que ponto eu posso ser melhor para mim mesmo, tá, em relação a mim, né, nessa relação. Esse é o trabalho que nós temos que fazer junto aos parentes, né? Muitas pessoas passam a vida, minha missão é ser médium, é trabalhar com espiritualidade. Isso não é missão, isso é trabalho, tá? Isso é diferente. Missão é o trabalho pessoal, é o que eu tenho que fazer comigo, nas minhas emoções, na minha vida, né? E aonde estão esses propósitos? Aonde estão esse trabalho pessoal? Está na família, tá? Essas pessoas que conseguem muitas vezes tirar a gente da nossa tranquilidade são as pessoas que eu preciso buscar entender o porquê que eu permito que ela faça isso comigo. Sim, a Umbanda tem quem deve paga, quem merece recebe. O mal é feito por aborto de encruz ou quiumbas. Eu só não entendi o final aqui, Emo. Como saber quantas vidas já vivi? É difícil saber, vai Valentim Mercialve. Bom, é difícil saber, ter essa resposta, né? Mas muitas, tá? Não como algumas pessoas falam aí, já vivi 1000 vidas aqui na Terra. Você chegou antes da Terra existir, né? Porque se a gente fizer uma conta aí, né? Cada vida aqui a gente gasta uma média de 60, 70 anos e fica mais ou menos o mesmo tempo na espiritualidade. Tem gente aí pelo número de vidas que fala que tem, a Terra nem existia, já estava por aqui, tá?
É muito bom saber que o ser humano tem uma energia do universo. Acredito piamente em Deus. Eu também. Nós somos seus filhos, né? Somos parte dele. Como os nossos filhos são partes nossas, né? Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Rúbia. Boa tarde, Sol. Indica uma apometria, uma apometra? Bom, dependendo da região que você tiver, né? Eu sou aqui de São Paulo, da Grande São Paulo, né? Aqui na região do ABC, tá? Isso aí, trabalhar na caridade, como coloca aqui o Emo, é sensacional. Gostaria de saber como são os herês no mundo espiritual. É verdade que são crianças que nunca nasceram? Bom, eu não compactuo com isso, tá? É um assunto aí que, se eu levantar a lebre, vai dar discussão aqui entre o pessoal da Umbanda, enfim. E aí eu prefiro evitar isso, mas eu não compactuo com essa ideia, não. Boa tarde, Iris. Quando uma pessoa desencarna com saudades de uma pessoa, como fica o espírito? Vai continuar com saudade, né? Não muda o sentimento, né? O sentimento que nós temos aqui na vida material, quando desencarnamos com ele em desequilíbrio ou com equilíbrio, nós levamos ele para a vida espiritual, tá? Então é importante que a gente saia daqui sem sentimentos negativos ou equivocados em relação às pessoas, tá? Eu brinco com o pessoal e falo, ó, você não consegue crescer, então não arruma confusão com ninguém, porque as confusões que você arrumar, você arruma ali compromissos com elas, tá? Exatamente, eu sou trabalhadora da minha casa e sempre falo com a equipe para estudar. Teve várias situações difíceis dentro da sala do passe. A Ana Gulo coloca aqui, sim, sem estudo não há como o trabalho prosperar, né? O trabalho melhorar, a chegada de espíritos mais necessitados, né? A espiritualidade filtra isso, gente. A espiritualidade, quando vai direcionar alguém para algum trabalho em alguma casa, ela escolhe a casa que tem a condição de atender, né? Porque depende do nível, né? Como estão os trabalhadores nessa casa. Então, mais uma vez, médiuns, por favor, estudem, né? Boa tarde, Aline. Boa tarde, Adriana. Fátima, Rosária. Marlucena, como eu queria receber recadinho dos meus pais. Na hora certa, quem sabe, né, Marlucena? Legal, a Elvine Sommer fez cirurgia espiritual do quadril aqui há 2 meses, estou muito bem. Cada dia estou melhor, né? Que legal, tá vendo aí? Espiritualidade sempre favorece aqueles que podem receber seus benefícios. Rosária, infelizmente eu não tenho como dar informação sobre eles, tá? Eu entendo a busca de vocês, né, as pessoas que estão buscando isso, mas é uma coisa que foge do alcance nosso, né? Quando eles podem, né? Quando a gente quer, né? A Fátima pergunta se todo mundo é médium. Todo mundo é médium, tá? Todos nós temos aí a condição mediúnica, tá? E aí há, né, 2 tipos aí, vamos classificar em 2 tipos. Você tem aquele, o estático, né, que é a condição de todos nós, que tem a mediunidade, mas não estudou, né, não se interessou ainda, não fez um estudo, não se aprofundou para começar ali a trabalhar a mediunidade. E você tem aquele dinâmico, que é aquele que já nasce, já enxerga, já incorpora, né? Esse aí não tem como fugir do trabalho mediúnico, tá? Mas todo mundo é médium. Tudo depende aí da disciplina e da vontade. É isso aí, olha, precisamos ter fome de conhecimento, pois ele nos liberta, nos faz evoluir. Parado não dá mesmo. É verdade que existe a reencarnação? Eu sou Silvânia, boa tarde. Sim, Silvana. Boa tarde. Você é a reencarnação de alguém do passado, tá? Existe com toda certeza absoluta. Obrigado, Zaina Fernandes, pelo comentário aqui a respeito das minhas lives. É um prazer enorme dividir conhecimento com vocês, né? Como diz o pessoal, aquele que se atreve a ensinar é o que mais aprende, tá?
Todos nós estamos precisando de conhecimento, Sueli, todos nós, com toda certeza. Muito bem, já chegamos a 1 hora de live, hein? Apareceu aqui a validação para mim. Muita vontade de evoluir na espiritualidade, mas não sei nem por onde começar. A Aline coloca aqui. Aline, bom, se for estudos, né? Casas espíritas, casas de umbanda, né? Cursos como que eu dou, né? Por exemplo, você começa aí a aprender sobre espiritualidade, começa a entender sobre espírito, né? Mas o principal ponto para evoluir espiritualmente é olhar para si mesmo, para as questões que envolvem as suas emoções, os seus pensamentos, né? Essa é a maior evolução que você vai ter. Porque lá na casa, lá no curso, em qualquer situação, você vai buscar informação para aplicar na sua vida cotidiana. Porque uma coisa que eu já falei várias vezes aqui, você ser educado, ser contido, ser bondoso, ser amoroso, respeitador dentro do trabalho espiritual é fácil. Porque a casa ali tem as suas regras, e deve ter mesmo, né? As suas contenções, como funcionam as coisas, o comportamento esperado, todo mundo tem que seguir aquilo. Então você está cercado por um monte de regras ali que lhe fazem agir daquela forma. Mas quando sai do portão para fora, é você por você, né? E aí o que você aprendeu lá dentro, você tem que replicar lá fora, tá? Então, a evolução espiritual é um olhar para si mesmo. Tem que procurar conhecimento, é verdade. Eu vejo muitos são procurados por hierarquia, exatamente. É isso aí. Gostaria que você falasse um dia dos magos negros. Explica para nós sobre. Eu já falei, acho que sobre isso, né, um dia aí. Mas podemos falar outro dia, fazer uma live aí específica sobre esses irmãos aí caídos, né? Podemos falar sobre os magos negros, sim. Boa tarde, Luiz Fernando. Boa tarde a todos vocês. Janete de Vila coloca, estou me sentindo triste. Ânimo aí, Janete. Né? Se você continuar muito nesse processo aí, pode ser um processo obsessivo, tá? Busque aí uma casa espírita para tratamento, tá? Boa tarde, Girlene. Boa tarde, Maria Senhora. Poderia fazer uma live sobre aborto, o que acontece com a mãe, com o anjinho, né? Sim, com certeza. Uma pessoa que desencarna com saudade, como fica o espírito, né? Bom, o espírito continua com saudade, né? Eu já mencionei a respeito disso, Aline. Sobre os autistas na espiritualidade, né? Bom, a questão que envolve, né, doenças aqui na vida física, elas decorrem das condições que o espírito estava antes da encarnação, tá? Então, quando há ali o processo de fecundação da nova vida, né, no ventre da mãe, o espírito é aproximado, né, desse processo e através do pensamento desse espírito é que se organiza a construção do novo corpo que irá dar a vida lá na frente, né? E aí imaginemos, se eu coloca um espírito ali nesse processo para que ele organize a nova vida e ele tem questões de pensamento muito negativas, muito conturbadas, muito ligadas ainda a coisas de ego, de raiva, de fúria, enfim, vingança e outras coisas mais, a parte que se diz respeito ao cognitivo, à capacidade mental dele, vai ser afetada nessa construção, tá? Isso se reflete por todo o corpo, tá? Imaginemos que numa vida eu desencarne, né, vítima aí de um ferimento no ombro, e por este ferimento que eu desencarnei, eu alimento uma dor, assim, uma raiva, um pensamento de vingança gigantesco em mim em relação àquela pessoa que tirou a minha vida, né? E então, a todo momento lá na espiritualidade, eu olho o ombro e lembro daquela pessoa e minha raiva só aumenta, só aumenta, só aumenta, só aumenta. Aí, por viver assim, eu acabarei sendo colocado à reencarnação compulsoriamente. Então, quando tudo foi programado para mim, ajeitado para mim, eles me levam até lá, me ligam, né, ao ventre da mãe,
E só que aquele pensamento de raiva que eu tinha de vingança não desapareceu ainda. Então, certamente, na organização dessa estrutura corpórea que ganhará a vida, haverá algum problema no ombro. Haverá algo no ombro, né, porque o meu pensamento de raiva em relação ao meu ombro era muito grande. Tá? Como pessoas que trazem marcas no corpo, né, que provavelmente são provenientes aí do pensamento no momento da organização. Tá? Coloca o nome do livro, o nome dela no livro da saudade. Isso, é isso aí. Muito bom. Cidinha, boa tarde. Boa tarde, Carla. Ana Oliveira, antes da minha mãe falecer, sonhei com uma mulher de branco com olhos vendados numa mesa branca escrevendo. Rápido, ela falou, sua mãe vai falecer. E eu não acreditei. Foi um aviso para que você se preparasse, né? Boa tarde, Maria Rosa. Carla, boa tarde. Kleber, faz 2 dias que estou em crise de choro pensando no meu marido. Sinto muita falta dele. Tata, se você puder ir até uma casa espírita, ou uma casa que você trabalha, não sei se você é uma trabalhadora espiritual, vai lá para receber um passe, para receber uma energia boa, para que você se refaça e se restabeleça, tá? Ana, foi aí um aviso que você recebeu, né? Já uma preparação aí para o momento que aconteceria lá na frente. Zanaína Fernandes, você fala aqui sobre seu pai que está muito perto de você, né? E com certeza, né? Os nossos parentes aí vêm até nós, tá? Se você não está bem com a situação, com a energia, tá? Peça em oração para que a espiritualidade o acolha, né? O trate ele, o conduza aí a situações melhores, tá? É difícil, Luciano, entender situações como essa, não é fácil não. Boa tarde, Francisca. Meu esposo faleceu e não despedi, sinto ele perto. Isso pode acontecer? Pode, tá? Até pelo sentimento que você está gerando, belíssima tendência colocou aqui em relação a isso, né? Essa sensação de débito que você teve por não se despedir dele gera um campo de atração, tá? E aí ele pode estar sendo atraído por essa energia. Se faz necessária a mudança de pensamento, tá? Na maioria dos sonhos, só eu e meu pai, ainda vivo, vê ela. É interessante, porque ela pode aí, nesse caso, pode ser vista por vocês dois, tá? Pode ser resgate de outras vidas. A Cidinha coloca para mim aqui qual que é a pergunta inicial dela. Cidinha. Cidinha, tudo é resgate de outras vidas, tudo que acontece na nossa vida, tá? E os gêmeos, o que tem a ver, né? Eles escolhem vir juntos, tá? Eu me considero uma pessoa boa, não entendo porque Deus levou o meu filho tão novo e eu sofro muito agora. Meus sentimentos a você, Elvine, né? Mas são aí os planos de Deus, né? Nós sabemos aí qual era a necessidade dele, porque dessa volta, né, rápida para o mundo espiritual. Mas Deus sabe o que faz, né? Ele está acima de tudo, né? Tenho uma irmã com muitos problemas. O que eu devo fazer para não absorver, né? Bom, o que entra em nós é porque nós permitimos, né? Então, não entre na energia, não caia na armadilha energética ali, vamos colocar assim, né? Se posicione, escute, né? Observe, porque é sua irmã, não tem como a gente fugir desses compromissos, mas não entre na mesma vibração. Que é a apometria? A apometria é uma técnica espiritual criada pelo José Lacerda, né? E era um kardecista, né? Mas a apometria não está ligada ao kardecismo, tá? Ela visa aí o tratamento de campo espiritual do agora e campo espiritual de vidas passadas, com foco em percepção em vidas passadas, tá? Para entender o que nós fizemos no passado de errado.
Cara, o que você acha do Santo Daime? Sabe, eu tomei e vi muitas coisas de vidas passadas. Bom, eu conheço pessoas que já tomaram, eu já tive uma experiência. Para mim, particularmente para mim, eu não gostei, tá? Mas tem pessoas próximas a mim que tomaram e para elas foi um divisor de água na vida dessas pessoas. Então, talvez para mim não é uma experiência legal, mas pode ser uma experiência muito boa para a maioria. E tá tudo bem, né? Não é a minha opinião que vai fazer todo mundo mudar isso, nem deve fazer isso, né? Cada um que vive. E de fato, as pessoas falam ter visões de vidas passadas, tá? Por quê? Está dentro do inconsciente, tá? E quando você está entorpecido por qualquer coisa que seja, até por uma meditação, você pode acessar o seu próprio arquivo, tá? Boa tarde, meu amigo. Paz profunda para você também. Todo aquele que faleceu e é resgatado na hora, até aquele que tirou a própria vida, sim, tá? É assim, aquela questão que eu falo sempre aqui, né? Principalmente homem, né? Cássio, né? Nós, homens. Só que quando a gente tá com alguma dor e a mulher fica atrás de nós, vai no médico, vai no médico, vai no médico, a gente é teimosão e não quer ir? Então, espírito é igual, tá? Muitas vezes a espiritualidade tá ali do lado oferecendo, né? Ó, vem aqui, eu vou te ajudar, tem um tratamento para você. E não, não quero, eu me viro sozinho, enfim. Vai depender mais do espírito que acabou de desencarnar aceitar ajuda, né? Ter ali a humildade de aceitar ajuda, do que a espiritualidade estar presente oferecendo alguma coisa, tá? E certamente aquele que atentou contra a própria vida é o que mais recebe ofertas de ajuda. Ô Kleber, a minha mãe e minha irmã são verdadeiras inimigas, nunca vi coisa igual, por isso que estão juntas, Dalva. Elas têm que se acertarem, né? Mas estão se acertando, viu? O amor existe ali, não tenha dúvida disso. É para você, Ana e Tatá, né? Se apegar a Deus nesse momento, né? Certamente ele está na espiritualidade, eles estão na espiritualidade recebendo o amor que vocês gostariam de estar oferecendo nesse momento a eles, tá? Deus não comete erros nos seus processos, tá? A Ivone, como faço para tirar um espírito do meu quarto? Tá? Muita oração no quarto, pedindo a espiritualidade do bem que afaste esse irmão, né? E trate esse irmão para que ele encontre aí um caminho de iluminação, tá bom? É a melhor coisa. Claro, você tem algum tipo de contato com alguma pessoa? Vou fazer uma brincadeira aqui, Malone, tá? Ó, com um monte aqui, ó, tem mais de 60 pessoas aqui conversando comigo. Você se referiu, obviamente, claro, com espíritos, né? Sim, eu tenho contato com os espíritos que trabalham comigo, né? Nos trabalhos que eu faço, né? Mas pessoas desencarnadas é quando eles querem falar, tá? Não é quando eu quero que eles falem, tá? E na necessidade do trabalho, se algum desencarnado quiser transmitir uma mensagem, eu estou sempre à disposição. Mas é como a gente estava falando aqui no começo dessa live, né? Qual o intuito da mensagem? Para quem está buscando uma mensagem de algum desencarnado, eu sei, as pessoas querem saber se está bem, se está tudo bem, se está com saudade. Entendo perfeitamente tudo isso, né? Mas tirando esse âmbito, né, do lado sentimental, amoroso, por que estamos buscando um contato, né? Qual é o interesse atrás desse contato? É isso que a gente tem que se perguntar sempre. Como distinguir a diferença quando é mensagem do mentor para com nós e nossos pensamentos? A Isabelle pergunta aqui. Bom, eu costumo fazer essa validação da seguinte forma. Eu, Kleber, tenho uma forma, né, característica, todos nós temos, de construção de texto em nosso pensamento, né? Pode avaliar aí. Você constrói o texto de uma determinada forma e os espíritos escrevem o texto de outra forma. E aí, quando eu recebo essa informação, eu sinto que o texto não é meu, que aquelas palavras, aquele jeito de conduzir aquele texto não é o meu. E até pela energia que eu sinto no corpo, enfim. Mas é a forma que eu mais uso, tá? Não, fica tranquilo, Malone. Não é grossa, não, de forma alguma. Tranquilo. Para mim, me chatear com alguma coisa tem que ser uma coisa muito pesada, né?
Legal cozinhar, ele está em conversa com eles, né? Isso é muito bom, não tem problema nenhum em relação a isso. Pessoal aqui conversando sobre a partida dos entes queridos, é isso aí, pessoal. Um ajudando o outro aqui, ó. Obrigado, Maria da Glória. Boa tarde, meu esposo faleceu há 5 anos e 3 meses, ele nunca veio em meu sonho. O que pode ser? Os Cialves. Bom, ele pode não ter tido permissão para isso e talvez você não tenha condição, né, de recebê-lo ainda. Então, os dois têm que estar bem energeticamente e espiritualmente para que isso aconteça, tá bom? Não é uma regra isso que eu estou dizendo, tá? Podem ter várias situações aí, tá? Obrigado, Marta, pelo comentário. Os sonhos com entes queridos têm muitas particularidades, tá bom? A questão que você coloca aqui, se Alves, né? Eu respondi para você também, né? E você marcou a Tatá aqui. Depende de muita coisa, né? Vai ser benéfico o encontro para vocês? Vai trazer harmonia, vai trazer avanço pessoal, então tudo isso é avaliado pela espiritualidade. Não sou eu que estou avaliando, tá, gente? É a espiritualidade que está avaliando isso, tá? Pense bem, se você tiver um encontro com um ente querido que está vivendo na espiritualidade e essa visão trazer ainda mais dor e sofrimento para você, a espiritualidade irá conceder algo assim? Difícil, tá? Obrigado, Agatha, pelo comentário. Isso, continue a estudar o livro dos Espíritos, tá? Ele é muito melhor do que eu. Não, Tata, não esquece não, tá? Nenhum espírito esquece o outro. Eliane Marchiori, sim, quem desencarna de acidente, o espírito sai imediatamente do corpo e a pessoa se vê morta ali? Sim, tá? É orientado em relação a isso, tá bom? Mas como eu disse lá, a questão da teimosia, né? De não aceitar, né? Porque muitas vezes pessoas carentes, né, pessoas normais, eu não vou usar essa palavra que você colocou, Carla, porque eu acho que a gente é normal, tá? Tem tantos filhos e pessoas ricas não têm filhos, né? Porque a gente que é normal gosta de casa cheia, gosta de alegria, gosta de gente. E isso é uma coisa que não se vende, não se compra, né? Se tem, né? Se proporciona, né? Eu acho, sinceramente, não que quem tem muito não tenha isso, mas a gente quando tem casa cheia, a gente é muito feliz, né? Porque há muitas experiências, muita risada, muito bate-papo, muita gente para visitar, muita gente para te chatear também, os dois lados, né? Eu acho isso, tá bom? Eu tenho 3 irmãos, né? E sou muito feliz com eles, tá? Tive um filho só por questão de vida social, de trabalho, enfim, de uma época que eu viajava muito, não parava em casa, então era uma coisa impensável ter mais de um filho, né? Mas teria mais se hoje eu tivesse com a idade que eu tinha quando eu casei com a Fran. Bom, essa questão de sonhar e não ver o espírito, ou só ouvir a voz, é porque os espíritos podem ter mudado a aparência, tá? E aí não serão reconhecidos. E a voz, a energia, já é o suficiente, tá? Cozinhar e sorrir. Porque tem que ter o chamado assim, diz o povo, eu me sentir muito bem. Eu não entendi, Carlos, o que você colocou. Para acessar vidas passadas tem que estar preparado para não ficar meio
né? Meio assustado com o processo emo. Marlene Souza, meu nome é Marlene, né? E faz 50 anos que eu não durmo, não tem remédio que faça eu dormir, tá? Já buscou tratamento espiritual em relação a isso, Marlene? Seria interessante, tá? Entender aí a causa espiritual por esse problema para dormir, tá? A apometria é uma das técnicas indicadas para isso. Eliette Silva, esse sonho que você comenta aqui do seu colega e você ouvia dormindo, né? Ele pode estar sob tratamento ainda, tá? E ainda ele não está acordado. A Alia coloca aqui que na próxima vida que é a distância do irmão dela, tá? Normal, Alia, mas vive com ele nessa daqui, tá bom? Tenta ser o mais amistosa com ele nessa vida aqui. Bom, eu não falo sobre pessoas que desencarnaram, tá? O que significa este sonho, né? Já acabei de comentar aqui Eliette. Já vi no meu quarto de madrugada energia escura vindo do teto e saindo pela janela. O que é isso? Um espírito passando, tá? E um espírito equivocado. Eu faria aí em seu quarto preces, orações, tá? Sempre tentaria manter a energia positiva. Quem já desencarnou vê quem está vivo e sentindo falta, saudade? Sim, diamante. Com certeza, tá? Os espíritos conseguem ver aqueles que estão aqui. Com a partida dos nossos entes queridos, precisamos ficar bem para a evolução deles? Sim. Imagine que eu estou lá na espiritualidade e olho para você, Rô, aqui na vida física, material, e você está em dor, em sofrimento profundo e não consegue sair disso, e a causa disso sou eu. Daí ele vai se sentir culpado por isso, tá? Gabriela, estou sonhando muito com as entidades. Seria um chamado para desenvolver? Sim, tá? Se você está sonhando com a espiritualidade, o recado foi dado, Gabriela. Kleber, fiquei aliviado agora em você falar que tem muito amor entre a minha mãe e a minha irmã. Tem sim, com certeza tem. Por nada, Ana Cristina, é um prazer. Espero que um dia ela se entenda. Se entenderá. É isso aí, Rô. Belo conselho. Pensamentos bons, oração e muito diálogo com nossos que foram. Converse com eles, faz muito bem. É isso aí. Não trago mensagem de desencarnado, tá bom, Lu? Carla, porque né, a gente na nossa casa está na nossa zona de conforto, né? Na nossa segurança pessoal. Tem um filho que vale por dois, o Lorenzo. O meu já passou dessa fase, viu? Olha, já está entrando aí na mocidade, né? Então já está mais tranquilo, né? Mas eles dão trabalho mesmo. Mas, ao mesmo tempo, olha, que dá trabalho traz alegria para nós, né? Essa animação, essa agitação toda, que nem o meu saiu para trabalhar agora há pouco, né? A casa fica em silêncio, né? É algo estranho da gente pensar que durante muito tempo a casa parecia um vendaval, né? Uma tempestade o tempo todo e agora fica essa calmaria. Demora um tempo para a gente se acostumar. Eu penso na falta que as crianças passam, é. Sonhei com um colega meu, já respondi. O Diamante coloca aqui, se a gente ficar triste pensando em alguém que já se foi, o espírito dele fica incomodado? Fica, tá? Como eu estava dizendo aqui, porque ele vai pensar assim, puxa, ela está assim, ele está assim por minha conta, né? É minha culpa isso, né? Então por isso que a espiritualidade sempre nos pede aí para emitirmos bons pensamentos em relação àqueles que já passaram para o outro plano. Não há como a gente mudar isso, né?
A Carla coloca aqui a falta de alimentação, escola, né? Carla, assim, uma coisa que a gente já até conversou outro dia aqui, mas vale falar a respeito disso, né? Não é o seu caso pelo que você coloca aqui, mas quase que 90% da responsabilidade disso é nossa, né? Porque aceitamos a vida como ela é, sem nos rebelarmos contra isso, né? No rebelar no sentido amistoso, tá? Não sair por aí fazendo loucuras, tá? Porque se nós, como sociedade encarnada, não aceitássemos isso, né? Não acharíamos isso normal, né? Vamos colocar assim, isso não estaria acontecendo dessa forma, tá? A gente é responsável por isso. A gente vive muito na individualidade e esquece do coletivo, né? Esquece de pensar assim, puxa, se nós nos uníssemos, né? Todos nós, né? A sociedade encarnada e fôssemos até as autoridades, os governos e exigíssemos o fim dessa diferença, né? Dessa situação de que eu me alimento, eu me medico, eu me estudo e o outro não tem isso, né? Se a gente fizesse isso, o mundo não estaria assim, né? E aí quando as pessoas falam, como que Deus pode permitir uma coisa dessa? Deus não está permitindo isso. Deus deu o livre-arbítrio para nós, somos nós que escolhemos isso, né? Nós escolhemos viver na individualidade e buscar aquilo que nos apetece, o olhar, os sentidos, né? E esquecemos completamente do coletivo. Então a responsabilidade por tudo isso é nossa como grupo, tá? E para entrar em um mundo de regeneração, isso vai ser necessário que isso se transforme, tá? Onde todo mundo tem aí acesso a tudo, tá? O que hoje não acontece, tá bom? É triste. Sonhar com, como eu comentei, né, com quem já desencarnou é algo que precisa ser trabalhado em vários aspectos. Quando vou visitar o túmulo do meu ex, que faleceu em 2021, ele sabe que eu estou lá? Olha, não que você propriamente está no túmulo, né, mas quando você está ali, o pensamento o conecta a ele, e ele sabe que você está pensando nele, tá? Mais ou menos por aí, Diamante. Não porque você está ali, porque aquele ambiente para ele não significa mais nada. Obrigado, Farofa. É a alegria da casa, né? Olha, com certeza. Olha, Diamante, se o que você está escrevendo nas fotos for algo positivo, não tem problema, tá? Bom, se você até olhar aqui atrás, não sei se está aparecendo aqui, deixa eu ver que lado que está. Tem um vaso lá atrás que era da minha avó, que já desencarnou há bastante tempo. Eu sempre tenho uma menção muito positiva quando olho para ela, para aquele vaso, né? Então, como é positivo, não altera ela em nada, né, energeticamente. Agora, se fosse negativa, era melhor que eu me livrasse disso, né? Francisca, isso que você relata aqui sobre escutar vozes, sei como estão vestidos e tudo mais, é mediúnico, tá? É algo que você precisa desenvolver em você. Isso tudo está aparecendo provavelmente, Francisca, na sua tela mental, né? Se for isso, é clarividência que você precisa estudar aí para usar isso em detrimento aí de outras pessoas, tá? Para promover o bem e o crescimento de nós como espíritos, tá bom? Bom, galera, é isso aí. Cheguei aqui ao final das perguntas. A Magda mandou um presente para mim, muito obrigado. Legal, Diamante. Se você está colocando coisas positivas para ele, não há com que se preocupar nesse sentido, tá? É bom a gente ter saudade, né? Ter esse sentimento positivo de amor em relação àqueles que foram. Eu tenho os meus também, né? Mas positivo, né? Não tem como a gente trazer eles de volta para cá, né? É uma coisa que está longe do nosso alcance, né? E eles também não iriam desejar isso agora que estão lá na espiritualidade, né? Então, que eles vivam os momentos deles lá e nós logo logo estaremos lá de volta e iremos dar risada das coisas que fizemos aqui, dos sentimentos e pensamentos que tivemos aqui. Isso é uma verdade, né? A gente aqui se ilude muito com as questões da matéria, fica muito preso, né? As opiniões, as coisas, como elas funcionam, né? Mas quando a gente chegar na espiritualidade, a gente vai dar risada disso tudo.
Bom, é isso, galera. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Lembrando que amanhã, às 1h30, eu estou de volta. Pessoal do grupo, daqui a pouco eu vou subir a live para vocês lá, para que vocês assistam, tá bom? E a gente vai se falando então. Obrigado a todos vocês pelos comentários, pelas curtidas aí na live, pelos presentes. Foi muito bom ter vocês todos aqui. Obrigado, Gilene, que está sempre por aí, o Farofa, a Agatha, todo o pessoal que está sempre aí me prestigiando com a presença. Para quem não me segue, por favor, me siga, né, para acompanhar os outros conteúdos que eu venho colocando aqui, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado. Então, para encerrar, pense sobre o que eu falei. Eu sou o Kleber Oliveira. Foi muito bom ter você por aqui. Até mais, gente. Obrigado. Gente, peraí, não saiu não. Lembrei de uma coisa aqui agora. Eu pulei um comentário aqui. Pera só um pouquinho. Agora vi aqui. Quando uma pessoa que morreu for mulher, ela pode reencarnar como homem ou não, tá? Vai depender de uma questão aí, tá? Vai depender se esse espírito precisa viver uma vida num corpo de um sexo oposto ao dele, da ideia do sexo dele oposto. Então, se aquele espírito precisa experimentar uma vida, um espírito feminino, num corpo de homem, por questões de evolução, questões de karma, questões de esclarecimento e avanço para si mesmo, ele vai viver uma vida assim. O contrário também é possível, tá? Então, assim, falar com precisão sobre cada um, porque cada um veio viver num corpo trocado ao seu gênero, à sua identificação, é algo muito complexo, algo muito difícil de ser dito com precisão. Porque lembremos, a nossa visão é limitada às coisas materiais e não à plenitude daquele espírito. Mas, né, se aquele espírito optou por isso, é porque ele precisa viver aquilo e precisa crescer naquele sentido. E nós, aqui na vida material, só temos que, como todas as outras pessoas, emitir amor, respeito em relação a tudo que existe, da forma como existe, com as opções e escolhas individuais que devem ser respeitadas sim. Tá bom? Então é isso, gente. Foi muito bom ter você por aqui. Até mais. Tchau, gente. Um abraço. Obrigado.